Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre conceitos fundamentais da genética. Então, você se lembra que o DNA fica lá no núcleo da célula? Você sabia que se eu pegar o DNA de uma única célula no teu corpo, tirar ele, desenrolar, ele vai ter cerca de 2 metros? Então, isso é muito grande. Como será que ele cabe dentro da célula, né? É isso que nós vamos ver. Então, olha, o que é a cromatina? Cromatina é a substância de cromossomos que tem tanto o DNA quanto as proteínas. Como assim, professora? Tem proteínas no DNA? Sim, tem proteínas. O que eles fazem, né? O cromossomo, então ele se arranja, ele vai se enovelando, ele vai se enrolando. Mesma coisa que se pegar um fio, ele vai enrolando, não vai formando umas bolinhas? O cromossomo faz isso. E aí, para que essas bolinhas fiquem ali no lugar, nós temos uma proteína chamada histona. Então, as histonas, elas vão sendo arranjadas para que o cromossomo fique extremamente condensado, né? Para facilitar a divisão celular. Então, é a histona, né? A proteína, essas amarelinhas que aparecem aqui. É ela que vai ajudar, né? O DNA, o cromossomo a ficar no formato lá na hora das divisões celulares. Os cromossomos, eles podem ser autossômicos ou sexuais. Quando nós temos o nosso DNA, nós ganhamos do nosso pai e da nossa mãe. O DNA, ele é dividido em cromossomos. Então, o cromossomo número 1 do pai fica do lado do número 1 da mãe, o 2 do pai com o 2 da mãe, o 3 do pai com o 3 da mãe, e aí eles vão formar esse arranjo. Esse número é a gente que coloca, né, para facilitar o entendimento. Quando eles se arranjam assim, eles vão dando as características. E existem 2 desses cromossomos que são sexuais. Eles vão dar as características sexuais, que seriam o X e o Y, né? X e X seria a característica feminina, X e Y característica masculina. Os outros cromossomos, eles são chamados de autossômicos. Então, os cromossomos sexuais vão dar as características sexuais. E os outros cromossomos, né, todos vão dar as outras características que tem no nosso corpo, né? A cromátide, o que é cromátide? É uma das 2 réplicas que ficam lado a lado, lá na divisão. Então, nós temos o cromossomo veio do pai e o da mãe. Quando a célula vai se dividir, ela duplica o DNA para daí se dividir. Então, quando ele duplica, nós temos a cromátide. Então, nós temos uma cromátide e aí nós vamos ter a cópia. Então, são chamadas de cromátides irmãs. E elas são unidas no centrômero, geralmente no meio, mas pode ser submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. Os cromossomos homólogos, eles vão se parear na hora da divisão celular, então eles vão ficar um do ladinho do outro lá no polo equatorial da célula, para que ocorra a divisão. Então eles são os cromossomos homólogos, tá? Eles vieram dos nossos pais. E o cariótipo é a distribuição desses cromossomos. Esse cariótipo, de quem que a gente ganha? Os cromossomos, nós ganhamos do nosso pai e da nossa mãe. E os cientistas, eles estudam o cariótipo para ver se tem uma doença genética, por exemplo, se tem um cromossomo a mais ou a menos. Isso é tanto nas pessoas quanto animais e plantas. Há um estudo desse cariótipo. Então, o cariótipo é essa imagem. Como que ele vai tirar essa foto? Ele vai pegar a célula em divisão celular lá na meiose, na metáfase, né? Os cromossomos ficam bem no meio da célula. Então, eles tiram uma foto. E a partir disso, eles conhecem os cromossomos. Eles vão arrumar o número 1 com o número 1, o 2 com o 2, o 3 com o 3, né? Então, por ordem de comprimento e também de acordo com a posição do centrômero. Eles arrumam e aí eles veem se tem duplicação ou se tem falta de algum cromossomo. E as características genéticas, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Qualitativas, elas são consideradas variáveis discretas dentro de uma população, né? Então, não tem muita variação entre as características. E as quantitativas são características com fenótipos mensuráveis. Então, fenótipo é a característica física, genótipo é a constituição genética. O meu genótipo não altera, né? Naturalmente não altera. O fenótipo, que é a característica física, altera. Por exemplo, eu posso ter o gene para cabelo enrolado, mas se eu vou e aliso, eu fico com o fenótipo do cabelo liso. As quantitativas são vários genes que dão aquela
aquela característica, por exemplo, a altura. Existem vários genes responsáveis pela altura. E o fator RH, por exemplo, é um gene, ou vai dar o fator RH positivo ou negativo. Então, seria uma característica qualitativa. Então, nesse vídeo nós falamos alguns conceitos genéticos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!